Voltou? Voltei. Peço desculpas aos nossos amigos, mas ainda vou processar o. Ó, então, para finalizar, eu queria dizer o seguinte: o Dylan trouxe a literatura para o rock and roll definitivamente, para nunca mais sair. Só para amarrar toda essa fala e tudo, por que a gente fala tanto? Parece às vezes que fica uma coisa meio como se a gente estivesse forçando a barra. Ninguém está forçando a barra aqui. Realmente a reconfiguração da música pop muda, né? E aí tem esse detalhe ainda, né? Porque se a gente analisar as letras, a gente vai perceber que as referências à literatura, por exemplo, são absurdamente... qualquer um naquele período talvez dissesse, não faça isso que você não vai conseguir. Conseguiu. Ele conseguiu de alguma maneira trazer isso. Inclusive, por exemplo, fazer com que as pessoas se interessem. Olha só, é inversão, né? As pessoas ouvem uma música do Bob Dylan e vão ter... Quem é T.S. Eliot? Eu quero conhecer esse cara, entendeu? É uma inversão. Quem é Jack Kerouac? Porque aí tem inversões, de alguma maneira ele acaba influenciando a própria literatura, levando as pessoas aos livros, ou seja, isso para mim é algo também fundamental dentro dessa análise do conteúdo lírico da obra de Bob Dylan. Assina embaixo, Márcio. Perfeito, perfeito. Se a gente olhar de cima, sem fazer a metáfora lá com a Gávea novamente... Mas, assim, esse álbum é um caldeirão, né, do Dylan ali. Tem poesia surrealista, tem crítica social, tem blues de raiz, rock elétrico explodindo e tal. E cada detalhe sonoro ali é pensado, né? Não é algo aleatório. Pelo menos passa isso para mim. Desde o órgão meio acidental do Al Kooper ali, lembrando que o Al Kooper era um guitarrista, não era tecladista, em Like a Rolling Stone, até a guitarra incendiária do Mike Bloomfield, né? Quando vocês pensam em Highway 61 Revisited, o que vem primeiro à cabeça? É a sonoridade? São as letras? É o impacto cultural que o álbum exerceu ali no ano de 65? O que diferencia esse disco de tudo que estava rolando na época? A gente já falou algumas coisas aqui, mas só para dar uma amarrada. Eu vou ser raicaísta, vou dizer o seguinte, para mim, é o rock entrando na maturidade, ficando adulto, definitivamente, no meu ponto de vista. É aquilo que a gente... Tentando sintetizar o que a gente falou. E eu percebo isso, que é uma outra história, né? Isso já tinha acontecido antes no Bring It All Back Home, mas aqui a coisa realmente ela é mais sólida, né? Mais na cara, né? Então, para mim, isso mudou totalmente o rock, mudou as regras do jogo, né? Então, esse disco, de alguma maneira, ele é esse divisor, bem no meio da década, ele é um divisor de águas para aquilo que a gente vai ver depois. A gente sabe que a gente vai ver muita coisa boa a partir de 65, assim como viu coisa bacana também antes de 65. Sim, mas eu digo assim, dessa jogada, dessa linha limítrofe, desse divisor de águas, daquilo que vai acontecer pro bem e pro mal dentro do rock and roll. Também tem deslizes, mas o Dylan, de alguma forma, ele é o Moisés abrindo o mar vermelho, né? Tipo, venham comigo. É isso. Eu fiz, Emerson, hoje, depois eu vou mandar, eu não pegar o teu contato, vou mandar. Eu fiz um texto para o meu blog sobre o álbum. Eu mandei para o Emerson. Já mandou? Legal, obrigado, querido. Eu estava com um pouco mais de tempo, daí peguei umas referências ali para justificar ali o que eu estava falando e tudo, e eu abro, acho que no primeiro, segundo parágrafo, mais ou menos, eu faço isso que o Grintz falou. É um divisor de águas, e não é clichê isso, a gente falar, né? Hoje em dia, a gente falar que tal álbum é um divisor de águas se tornou clichê. Mas o clichê foi criado nessa época, porque o álbum é um divisor de águas. Até então, não tinha um álbum divisor de águas no rock para a gente falar. O pessoal pode falar em Sgt. Pepper's, que é de 67, né, e outros divisores de água, por exemplo, dentro da discografia dos Beatles, que eu conheço bem, mas para o rock, esse é um divisor de águas mesmo, assim, né? É um álbum que muda antes... a música antes e a música depois. E a gente, às vezes, Saulo e Márcio, a gente não tem... a gente tem a noção porque a gente conhece, né? Mas quando a gente olha o cenário musical e como é que funciona hoje, espaçamento de lançamentos, me parece assim, que existe uma certa uniformidade também de produções ao longo do tempo, né? Você não vê tantas mudanças, e quando a gente olha para a década de 60, é como se fossem 50 anos em 10, às vezes em 5. Já falamos sobre isso. Tem essa noção, quer dizer, se você olha os Beatles, como começa, ou pouco antes dos Beatles, o que estava se ouvindo, né? Como nas rádios americanas, ou mesmo na Inglaterra, depois entra os Beatles, o que eles movimentam e a cena que eles criam, e que eu acho que foi o cenário
ideal, né, para o Dylan de se decidir a voltar ao rock, porque são as origens dele, né, com as bandas de rock que ele tentou montar lá em Ribbon, e aí as mudanças são muito rápidas, e aí, como o Márcio disse, o Highway 61, ele marca essa virada porque ele realmente abre os horizontes do ponto de vista da criação artística e literária, de fato, né? Aí fala, mas ele já tinha eletrificado em Bring It All Back Home. É verdade, mas eu acho realmente o fato de ter um disco que era meio folk, meio rock, não sinalizou perfeitamente para o público do Dylan que ele tinha virado. Uhum. Ele já tinha lançado antes Corina, né? Que ninguém ouviu, né? Mas era um disco, mas era uma música com banda, né? As canções de Bring It Back Home também são mais suaves, se a gente olhar do combo geral, em média, elas são mais suaves. Quando ele vem com o Highway 61, eu falei, eu entrei mesmo. Agora, a mudança é definitiva. Eu não estava brincando, né, de uma experimentação ali em Bring It All. Não, eu entrei mesmo nessa parada. Então, e aí é o impacto, como falando, é a influência que ele recebe e é o que ele devolve, né? Ele muda as referências, não só para o público, mas principalmente, eu acho que para os colegas dele, né? Para os colegas artistas que estavam produzindo música de então. E, bem, nos Beatles o impacto foi imediato, né? O Rubber Soul, acho que a gente já começa a ver isso. É uma virada muito sensível ali da seriedade das músicas, o esforço do John e do Paul de tratarem com mais esmero as letras, né? E a temática. Sim. E o Dylan, pô, a gente vai falar ao longo da live nas letras, né? A literatura permeia tudo, permeia todo o disco, e não é um uso gratuito, me parece. Ele está realmente, não meramente citando, ele está trazendo o significado dessas obras que ele leu, e sei quando que o Dylan estava lendo isso, né? Porque, vamos lembrar, só mais um comentário, ele no espaço de 14 meses, ele gravou Bring It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde. Então, o primeiro disco duplo da música pop. E o Beatles tem uma produção semelhante, assim, prolífica. Só que eram 3 compositores, né? Exato, ali era só o Dylan. E ali era só o Dylan fazendo aquilo. Então, eu não sei também que o momento, além dos shows, as turnês, ele estava lendo, estava se alimentando disso, e isso entra na obra, né? Provavelmente ele estava lendo e compondo simultaneamente, né? Ele tinha chegado de uma turnê da Europa, né? Antes da gravação desse álbum, né? Sim. E essa observação do Emerson é muito boa, né? Porque, na verdade, era exatamente isso. A gente sabe pelos relatos, as biografias, que ele escrevia em quartos de hotéis, sentado num café, no estúdio, dentro do carro viajando, e muitas das canções foram construídas em primeiro, em segundo take, e as músicas nasciam dentro do estúdio, ele acabava de escrever, e aquilo que parecia ser um rascunho acaba sendo algo definitivo, né? Então essa velocidade, aí vamos fazer o paralelo com os Beatles também. A gente sabe que com os Beatles não era bem assim, e eu não tô, aqui é uma crítica, é questão realmente de modo de composição. Essa jogada intuitiva e tão segura, o Dylan é uma coisa absurda como acontece nesse ano de 65, 66, né? Como parece que ele tem um domínio da escrita, da composição, e saber que aquele take tá valendo, tipo assim, essa música tem 2 takes, não precisa mais gravar, próxima, entendeu? Isso é uma coisa, por exemplo, que com os Beatles, tinha o George Martin, faziam gravações, 25 takes, então é algo realmente assombroso pensar que um moleque de 23, 24, 25 anos tinha esse domínio, né? E essa capacidade de entregar tantas canções. O Dylan parecia meio que, nessa época, principalmente, ele não gostava muito de perder tempo no estúdio. Ele mesmo ele não consegue explicar. Ele não consegue explicar como ele fez aquilo, porque é uma fase realmente muito especial. Acho que é importante essa visão do Márcio. Uma fase muito especial. E foi um momento até, talvez, o acidente de moto, mas eu acho que foi um pouco depois, porque também 77 é o mais prolífico da carreira dele.